dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você conectado com este vídeo. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18, onde a palavra de Deus, o texto sagrado diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. No vídeo da semana passada, nós falamos sobre a guerra espiritual que temos que enfrentar, queiramos ou não. E é uma luta onde temos que enfrentar anjos caídos ou demônios, seres muito mais fortes do que nós, além do que nós somos visíveis a eles, portanto, somos alvos fáceis, enquanto eles são invisíveis para nós. Só nos resta uma opção: valermos-nos do poder de Deus e das armas que Deus coloca à nossa disposição. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer duas coisas. A primeira dela é fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que comentamos no vídeo da semana passada. E a segunda coisa que temos que fazer é revestir-nos da armadura de Deus, que nós vamos comentar agora. E o apóstolo Paulo ensina a igreja de Jesus Cristo valendo da ilustração dos aparatos de um soldado romano preparado para a guerra. As peças que compunham a armadura de um soldado romano constituía-se do calçado ou do sapato, era uma sandália que eles usavam, às vezes uma botinha protegendo o tornozelo, outras vezes uma bota, mas com uma perneira de couro que era colocada por cima dela, protegendo a panturrilha. Era o sapato, tinha uma sola grossa, e nessa sola tinham cravos altos para impedir que numa luta corporal o soldado escorregasse. E outra peça constituía-se de um cinto de couro grosso, mais ou menos de 20 centímetros, que era amarrado duas correias ou duas alças na parte de trás, que eram cruzadas e passava por cima do ombro, e era amarrada na frente, onde se apertava o cinto com uma fivela. Esse cinto era o suporte para que pudesse nele pendurar a espada e o punhal no caso de uma luta corporal de espaço curto, uma luta abraçada. Então o soldado se valia do punhal, não podendo manusear a espada. A outra peça era chamada de couraça, uma espécie de colete que era composta de duas chapas, uma no peitoral, a outra nas costas, e era revestida de couro. Isso era para proteger o tórax, o coração, durante as lutas. A outra peça era o escudo, que era composto de madeira, recoberto também com couro cru, que eles impunham para se defender de possíveis flechas, dardos que os inimigos lançavam com a ponta acesa. Eles umedeciam a ponta
da lança ou da flecha no betume e atirava essa flecha de longa distância. Então o soldado se valia na sua defesa, empunhando este escudo. A outra era o capacete para proteger a cabeça, uma peça feita de bronze. E a outra era a espada, a outra peça era a espada. Assim o soldado estava composto, com todo o seu corpo recoberto, com todo o seu corpo protegido e pronto para ir para a guerra. E Paulo se vale então dessas peças para expor a armadura de Deus, que nós vamos então comentar agora. Como um soldado romano, Paulo diz que nós temos que começar a nossa proteção cingindo os nossos lombos com a verdade. Então Paulo fala que a verdade é esse cinto que deve estar envolto na nossa parte ventral. É uma forma de dizer que a vida cristã não é constituída de mentiras, até porque o diabo é que é o pai da mentira. Então, como nós passamos a verdade ao nosso derredor, é uma maneira de dizer que Jesus Cristo, que é a verdade, ele disse de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, Jesus é a verdade que deve ser cingida, amarrada, envolta a todo o nosso derredor. O diabo, que é nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então temos que colocar ao nosso redor Jesus Cristo. Este é o cinto que deve ser cingido nos nossos lombos, uma peça importantíssima para proteger-nos nesta luta espiritual. A outra peça, também extraída da ilustração do soldado romano, é a couraça, que Paulo chama de couraça da justiça, uma espécie de colete, como nós já falamos, que devemos proteger o nosso peitoral. Couraça da justiça significa que um servo de Jesus Cristo deve, como diz o salmista Davi, fazer sacrifícios de justiça, deve se esforçar no máximo, deve se esforçar, fazer todo o possível e até mesmo o impossível para praticar a justiça. Os servos de Deus não devem ser injustos com o seu próximo. Nós, praticando a justiça, certamente estaremos protegendo o nosso próprio coração, que fica dentro do peito, portanto protegido com essa couraça, praticando a justiça. Gente, praticando a justiça, estamos protegendo o nosso coração contra os ataques do inimigo. E a outra peça que Paulo nos orienta aqui é calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Evangelho significa boas notícias. A Bíblia toda poderia ser resumida em duas notícias. A primeira, uma péssima notícia. A notícia de que o diabo introduziu pecado no mundo. E pecado separa o homem de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Então essa é a péssima notícia. Pecado introduzido no mundo pelo diabo. E a segunda, que é a ótima notícia, é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sacrificado em nosso lugar, portanto Jesus tira o pecado do mundo. Quando eu entrego a minha vida a Ele, a Bíblia fala que aquele sangue que Ele derramou na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Evangelho é isso. Evangelho significa boas notícias da salvação. Calçado os pés com o Evangelho da Paz significa que os pés é o suporte de todo o corpo. O Evangelho é a base, é a sustentação de toda a nossa vida cristã. Precisamos nos preparar para anunciar ao mundo essa excelente, essa alvissareira, essa ótima notícia que Jesus Cristo tira o pecado do mundo. É por isso que o diabo faz de tudo para impedir a pregação do Evangelho de Jesus. Precisamos estar calçados com os nossos pés com o Evangelho
da paz. Por que o Evangelho da paz? Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. Príncipe da paz porque ele nos reconcilia com Deus. E reconciliados com Deus, diz Romanos 5, temos paz com Deus. Amém? A outra peça é o escudo da fé. E diz a palavra de Deus, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo não se contenta com uma luta corporal com o homem. Ele lança dardos inflamados, acesos contra a nossa vida. Mas, empunhando o escudo da fé, os dardos lançados pelo diabo são apagados e destruídos. A fé é a confiança inabalável em Deus em toda e qualquer circunstância. Para essa confiança inabalável em Deus, o diabo pode lançar toda e qualquer seta que elas apagarão no escudo da nossa fé. Peça importantíssima na armadura de Deus que cobre o nosso corpo. A outra peça é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Essa da armadura de Deus é a única peça de ataque. As outras peças são todas peças de defesa. A única peça de ataque é a espada. A espada do Espírito que temos que usar é a palavra de Deus. É a única forma de atingir o diabo. É com a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo venceu a tentação no deserto usando a palavra de Deus. Quando o diabo chegou sugerindo a Jesus, que estava com fome depois de um jejum de 40 dias e 40 noites, ele propôs: se tu és o Filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pães. Jesus Cristo respondeu, atingiu o diabo usando a Bíblia, a espada do Espírito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo um pouco mais propõe a Jesus a pular do pináculo do templo, do mirante, o lugar mais alto do templo. Aí o diabo viu que Jesus usou a Bíblia, também usou. Está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces em nenhuma pedra, ou seja, para que não se esborrache lá no chão. Jesus Cristo disse: também está escrito, você está interpretando errado, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo faz uma proposta final a Jesus Cristo, mostrando todos os reinos deste mundo, e diz: isto foi me entregue e eu te dou em troca de uma simples adoração ajoelhado. Jesus Cristo atingiu o diabo novamente com a palavra: está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Aí a Bíblia fala que o diabo desistiu. Nós só conseguimos atingir o diabo com a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão de alma, de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É com a palavra de Deus que o diabo é atingido e, portanto, ele tem que fugir de nós. Amém? E a última peça da armadura de Deus é o capacete da salvação. É aquela peça que é colocada na cabeça, no caso do soldado romano, um capacete de bronze que protegia dos golpes de espada, lanças e flechas, etc. E para nós, capacete da salvação significa a proteção absoluta da nossa cabeça. Nós só podemos proteger a nossa cabeça com Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, é oferecendo a nossa cabeça a Jesus. Quando Jesus atinge a nossa cabeça, automaticamente o nosso corpo todo está protegido. Quando um soldado era atingido na cabeça, o corpo todo dele era comprometido. Mas quando a cabeça é protegida, o corpo todo também estará salvo. Por isso que Jesus Cristo
é a proteção da nossa cabeça. A cabeça é muito importante. É por isso que por aí os demônios, passando-se por santos, pedem a cabeça das pessoas. E as pessoas vão, oferecem a cabeça aos demônios que passam por santo, e a partir daí o diabo então começa a dominar toda a vida da pessoa. A pessoa passa a pensar como o diabo pensa, a pessoa passa a se comportar como o diabo quer, e o diabo escraviza a pessoa. Mas quando nós oferecemos a nossa cabeça a Jesus Cristo, nós estaremos então sendo salvos dos ataques e das propostas de Satanás. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 e verso 16 que nós temos a mente de Cristo. Os servos do Senhor, aqueles que oferecem a Ele a sua vida, seu espírito, sua alma, seu coração. Jesus então faz a nossa cabeça, e fazendo a nossa cabeça, nós estaremos salvos pelo poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tal você se revestir da armadura de Deus? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que um soldado está protegido quando ele se prepara, faz exercícios e cobre o seu corpo com todas as peças da armadura. Aí ele estará protegido e vai para a guerra e dificilmente ele será atingido. E no mundo espiritual, Paulo diz que desta mesma forma nós só estaremos protegidos se valermos-nos de toda a armadura de Deus, sem exceção de nenhuma. Assim estaremos fechando o nosso corpo. Você já ouviu falar de corpo fechado? Tem gente que tem um corpo fechado? Pois é, só tem o corpo fechado, na realidade, quem se vale de todas essas peças da armadura de Deus. Aí estará com o corpo fechado contra todo e qualquer ataque do inimigo. Você gostaria de ter o corpo fechado? Gostaria, né? E pode. E você pode ter o corpo fechado, inclusive agora, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, oferecendo a sua cabeça a Jesus Cristo, dizendo: Jesus, entra em minha vida, entra na minha mente, na minha alma, no meu ser, e que eu possa daqui para frente ter a mente do Senhor, e que o meu comportamento venha refletir o caráter do Senhor em minha vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela bênção da Tua Palavra, que nos ensina a como nos valer contra os ataques de Satanás e seus demônios. Ajuda-nos a como nós meditamos na semana passada, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e ajuda-nos a revestir-nos de toda a armadura de Deus descritas na Tua Palavra. Estamos lembrando que é calçando os nossos pés com o Evangelho da paz, é cingindo os nossos lombos com a verdade, que é o próprio Jesus Cristo, colocando sobre nós a couraça da justiça para que os nossos atos sejam justos diante do nosso próximo, valendo-nos também do escudo da fé, uma fé inabalável no Senhor, sabendo que o Senhor nos protege de todas as coisas, em todas e quaisquer circunstâncias, e ajuda-nos a valermos da Tua Palavra, que é a espada do Espírito, a única arma capaz de atingir o inimigo das nossas almas, e ajuda-nos a colocar sobre nós o capacete da salvação, Jesus Cristo, a fim de proteger a nossa cabeça e, consequentemente, todo o nosso corpo. Peço que todos os nossos familiares, aonde estiver cada um deles, sejam nesta hora revestidos de toda a armadura do Senhor, e que todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, espalhados por esse mundo afora, não vacilem de usar toda a armadura do Senhor. E todos os que creem digam em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Rei dos reis, na palavra